Olá, galerinha do oitavo ano, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula. E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso capítulo 1. Na verdade, nós iremos concluir o primeiro capítulo, e para isso eu vou começar projetando aqui o nosso livro virtual, ok? Então, só um minutinho, vamos lá, já irá aparecer a projeção do nosso livro. Dentro de alguns instantes, a projeção irá iniciar. Bem, iniciando aqui, então, agora, da onde nós paramos. Na verdade, hoje nós iremos falar, iremos iniciar falando das ideias do Rousseau. Na última aula, nós terminamos falando do Voltaire, né? Vamos conhecer, então, mais um filósofo iluminista. O Rousseau, né? Deixa eu preparar já a canetinha aqui. Ok, vamos lá. O Rousseau, ele vai expor as suas ideias, né, num livro, né, seu principal livro é o Contrato Social. E o título já deixa muito, já diz muito sobre qual é a ideia de sociedade que o Rousseau tem. O Rousseau, ele vai dizer que os seres humanos, eles nascem bons, né, os bons selvagens, e que ao longo do tempo a vida em sociedade vai corrompendo o indivíduo, né? E para que isso não aconteça de uma forma geral, a sociedade ela tem que abrir mãos, né? O coletivo tem que abrir mãos o indivíduo tem que abrir mão de algumas liberdades para viver em sociedade, né? E para isso deveria ser firmado um contrato, né? Entre os próprios cidadãos para manter os bens comuns e garantir a harmonia e a proteção social. Portanto, para o Rousseau, né, o poder deve sempre emanar do povo a fim de ser legítimo. Ou seja, recapitulando, Rousseau ele tem a ideia de que o indivíduo nasce bom, mas que a vida em sociedade corrompe esse indivíduo e que, pelo bem da coletividade, as pessoas devem deixar de lado um pouco as suas liberdades individuais para que a sociedade seja algo positivo. Para isso, né, deve-se eleger governantes através de um contrato, ok? Bem, assim como outros pensadores iluministas, né, o Rousseau também vai valorizar a educação, tanto que ele vai desenvolver, né, uma obra, né, especificamente sobre educação, que obviamente ela vai ser condenada por muitos religiosos, né, porque ele vai indagar os questionamentos e o modo de educação que a igreja tinha, uma vez que ele vai prezar pela liberdade do pensamento, né. Aqui nós temos até um trecho, né, dessa obra, né, do Emílio, né, que é do Rousseau, vale a pena ser lido. Bem, pessoal, dando continuidade, então, às ideias do Rousseau, nós temos agora 2 páginas de atividades. Nós temos a página 298 e a 299. Essas são as 2 páginas. E aí, é aquele nosso acordo, né? É a hora de pausar o vídeo. Vocês vão fazer as atividades e assim que vocês terminarem a atividade, vocês vão dar continuidade a esse vídeo, porque será o nosso momento de correção. Beleza? Então, 1, 2, 3, pausando. Bem, galerinha, vocês pausaram o vídeo, fizeram a atividade e agora nós estamos retornando para a correção. Então,
Vamos a ela. Vamos à correção. Começando aqui pela número 1. Como funcionava a organização dos governos dos estados modernos da Europa no século XVIII? Bem, a organização dos governos, né, modernos, ela era baseada no absolutismo, ok? Ou seja, o poder estava centralizado na figura do rei, na autoridade do rei. Beleza? 2. Explique por que os iluministas eram contrários a esse modo de organização política. Bem, porque os iluministas, eles são, por base, questionadores, né? Eles são pessoas que acreditam que o poder não pode ser centralizado. Eles acreditam que deva existir liberdade, né? Para que as pessoas possam escolher seus representantes e depor esses representantes quando eles não estão fazendo um bom trabalho. Isso, no governo absolutista, seria impossível. 3. Qual foi a proposta desenvolvida pelo iluminista Montesquieu para organizar o poder político dos estados modernos? Então, pessoal, o Montesquieu, ele vai criar a teoria dos 3 poderes, né? Ele vai dizer que se o poder ficasse concentrado nas mãos de uma única pessoa, por mais legal que essa pessoa seja, em algum momento ela vai abusar desse poder. Então, para que isso não aconteça, o ideal era dividir em 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, e que esses 3 poderes fossem autônomos e, ao mesmo tempo, conversassem e se autorregulassem. Ok? 4. O Estado brasileiro vamos lá. O Estado brasileiro é organizado em 3 poderes, né? A ideia lá do Montesquieu. Faça uma pesquisa e depois escreva abaixo as funções de cada um desses poderes e quem são seus representantes. Bem, poder executivo, o que ele faz, né? Ele administra o Estado, né? Ele administra a nação, ok? Poder legislativo, ele cria as leis e o poder judiciário, ele julga, né, aqueles que não cumprem as leis. Quem exerce? Bem, o poder executivo ele é exercido por prefeito, governadores e pelo presidente. Legislativo, quem exerce? Tem vereadores, deputados, deputados estaduais, deputados federais, senadores, então essa galera. Beleza? E judiciário são os ministros, os desembargadores, né, os juízes, e por aí vai. Vamos agora para a segunda página, 299. E vocês também já fizeram. 5. Como era o posicionamento dos iluministas em relação aos aspectos religiosos? Explique. Bem, os iluministas, né, eles eram contrários ao fanatismo, isso é óbvio. E eles também eram contrários a explicações que eram feitas através de modo irracional. Eles acreditavam na racionalidade, eles acreditavam naquilo que poderia ser provado empiricamente, ou seja, através de experimentação, de observação. Tudo aquilo que era ligado ao sobrenatural, eles não acreditavam. Então, a questão religiosa é exatamente esse ponto, né? Dos iluministas, eles serem contra o fanatismo e acreditarem somente naquilo que possa ser provado racionalmente. Bem, explique quem foi Voltaire e qual era a sua religião. Falamos dele, né, na aula passada. Bem, o Voltaire é um filósofo iluminista, tá? Vai fazer diversas críticas à igreja, principalmente a questão da superstição, né? E ele era deísta, né? Ele acreditava, ele não era ateu, tá? Ele acreditava, sim, que existia um Deus, uma força superior, mas na instituição igreja, ele não acreditava. 7. A 7 tem aqui um texto, né? E baseado nesse texto, iremos responder letra A, B e C. Bem, letra A. Para
Para os iluministas, qual deveria ser a fonte de autoridade e de conhecimento? Bem, a fonte de autoridade e conhecimento era a racionalidade, ok? A razão é o bem supremo para os iluministas. B. De acordo com o texto, qual é a função da racionalidade para os seres humanos? Bem, é a racionalidade que difere, né, os seres humanos dos outros animais, né? Costumamos falar que o ser humano é um animal racional e os outros são irracionais. É isso que vai nos dar o senso de humanidade. É a razão. C. O que o autor do texto quis dizer ao afirmar que os saberes racionais não seguiam o despotismo de sacerdotes, príncipes e funcionários? Bem, segundo o autor, né, o iluminismo é contrário às formas de poder absolutista. Então, né, e portanto ao estabelecimento das verdades absolutas impostas pela Igreja. Ou seja, se ele é contra o absolutismo do rei, ele também é contra o absolutismo da Igreja. Ok? Bem, pessoal, então agora iremos falar de liberalismo. Os iluministas, eles são, por princípio, liberais. E o liberalismo, ele pode ser dividido em dois grupos, liberalismo político e liberalismo econômico. Liberalismo, como o nome já diz, vem de liberdade, né? Então, liberdade política ou liberdade econômica. Bem, entre os séculos 17 e 18, vai ser desenvolvido ali um conjunto de teorias econômicas e políticas que, aos poucos, né, vai dar fundamentação, ou seja, vai dar força, vai dar base para a ascensão, né, política da burguesia ao poder. Quem é a burguesia, pessoal? A burguesia é um grupo que vai surgir aí no final da Idade Média, né, sem um princípio, né, ligado ao comércio, né, e o renascimento das cidades. Com o tempo, essa burguesia vai se consolidando muito economicamente, mas politicamente a burguesia não vai ter muita força, né? E é exatamente quanto a isso que ela vai lutar. Bem, no aspecto político, o liberalismo ele defende a garantia dos direitos individuais e da propriedade privada. A gente precisa grifar isso. No aspecto político, o liberalismo defendia a garantia dos direitos individuais e de propriedade privada, contrariando o forte poder monárquico e absolutista. Galera, propriedade privada, a gente está falando de burguesia. O conceito básico de burguesia, que vai ser consolidado lá no século XIX, é exatamente esse, que a burguesia é a dona dos meios privados de produção. A gente não vai entrar nesse mérito agora. Nesse momento, no 8º ano, aqui no primeiro bimestre, burguesia é um grupo social que surge no final da Idade Média ligado ao comércio nas cidades. Ponto. Para a gente, nesse momento, a gente precisa saber disso. Mais tarde, nós vamos aprimorar esse conceito, né, lembrando que a propriedade privada e a burguesia, elas andam de mãos dadas, beleza? E aí a burguesia, ela vai ser, por definição, nesse momento, pelo menos, contra os privilégios, tanto da nobreza quanto do clero, ok? Aqui nós temos um textinho, né, que vale a pena a gente dar uma analisada nele. Vamos lá. O liberalismo pode ser dividido em liberalismo econômico e liberalismo político. A base social do pensamento liberal era a burguesia, que ascendendo, ou seja, crescendo, né, economicamente durante a Idade Moderna, almejava tomar o poder político, ou seja, ela tem poder econômico, mas ela quer ainda o poder político. Economicamente, o liberalismo é uma teoria capitalista que defende a livre iniciativa e a ausência da interferência do Estado no mercado. Ou seja, os burgueses liberais econômicos, eles não queriam que o rei determinasse o que cada um iria comercializar, ou seja, eles eram contra os monopólios. Eles queriam ter a liberdade de comprar, vender,
fazer todos os negócios livremente, sem que o governo ficasse regulando. Essa é a base do liberalismo econômico. A ideia da não intervenção do Estado na economia, ou seja, o rei não tem que se meter em comércio, deixa isso com a burguesia. Beleza? O liberalismo político, por sua vez, né, ele vai surgir, ele vai emergir como uma nova forma de organizar o poder contrário ao absolutismo. Ou seja, absolutismo é centralização, é o poder de decisão nas mãos de uma única pessoa. O liberalismo, como o nome já diz, é a liberdade. É a ideia de que se o governo não tá bom, o povo se junta e o povo tira. Ok? Desde então, o liberalismo foi compreendido e praticado como um regime que garantia a liberdade inalienável de o indivíduo possuir propriedade privada, ou seja, o direito que ninguém questiona do cara poder ter uma propriedade privada. Ele comprou, ele pagou, é dele, pronto. Um de seus fundamentos era a afirmação de que o Estado não deveria intervir nos interesses individuais, ou seja, o Estado não tem que se meter se você vai comprar ou vender, para quem você vai comprar, para quem você vai vender, ou quantas propriedades você tem. Bem, vamos agora falar das ideias do John Locke. O John Locke ele é conhecido, né, como o pai do liberalismo político. Né? Segundo Locke, né, a função do governo era garantir às pessoas seus direitos naturais, ou seja, o direito à vida. Essa é a função do Estado. Garantir a vida, a liberdade e a propriedade privada. O resto deixa que o povo se vira. Desse modo, para que esse objetivo fosse atingido, né, o governo deveria ser controlado e fiscalizado rigorosamente pela população. Né? O Locke ele vai defender também o direito da propriedade privada, tá? Mas o mais interessante no Locke, como pai, né, do liberalismo político, é essa ideia de que quem tem que ser fiscalizado não é o povo. Quem tem que ser fiscalizado são os governantes. A partir do momento que esse governante deixa de representar aquele povo tem o direito e o dever de ir lá e tirar esse cara do poder. O que no absolutismo é o contrário, né? Bem, agora vamos falar do Adam Smith, né? O Adam Smith é o pai do liberalismo econômico, né? Bem, no âmbito econômico, né, ali, né, o liberalismo ele vai propor a intervenção do Estado nas dinâmicas da economia. Aliás, o fim da intervenção do Estado nas dinâmicas da economia. Bem, o liberalismo econômico ele vai pregar que o Estado não tem que se meter no comércio. Ou seja, para os liberais, o mercado deveria seguir livre concorrência e não ser submetido à interferência do governo. Galera, essa daqui, ó... Ih, ficou estranho, vamos lá. Essa daqui é uma ótima definição de liberalismo. E aí, né, o principal teórico, né, dessas ideias foi o economista Adam Smith, né, que de acordo, né, com as suas propostas, o mercado seria regulado naturalmente pela lei da oferta e da procura. Ou seja, pessoal, se tem muito desse livro, né, tô aqui com um livro, se tem muito desse livro para vender, esse livro é barato, né, quando as coisas meio que encalham, entra na promoção. Agora, se esse livro é raro, é difícil de achar, o preço dele é alto, porque o mercado vai sentir ali, vai ser o termômetro, né, do que está acontecendo e não precisa do governo se meter nisso. Ok? Essa é a ideia. Bem, pessoal, aqui ele vai falar um pouco sobre neoliberalismo, que é uma visão atual do liberalismo, onde o Estado tem menos poder ainda na economia, né? Isso daí é muito característico da década de 80 e 90 do século XX. Bem, e aí, agora, para encerrar o nosso capítulo, ele vai falar um pouquinho sobre revoluções inglesas. Basicamente, pessoal, as revoluções inglesas são um conjunto, né, na verdade, é um processo
de transformações que vai ocorrer na Inglaterra, que vai transformar a Inglaterra de um país absolutista em um país parlamentarista constitucional. A monarquia, ela permanece, mas ela deixa de ser uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia parlamentar constitucional. Como isso vai acontecer? Isso vai acontecer no final da dinastia Tudor, né? Quando a Elizabeth morre e não deixa herdeiros, seus parentes mais próximos, né, os parentes escoceses da Elizabeth, vão assumir o trono da Inglaterra. E isso vai começar a causar uma série de atritos, né, o seu modo de governar, né, aumentando impostos, enfim, vai causar uma série de atritos entre a corte, vamos dizer assim, e a Câmara dos Comuns, que era basicamente liderada por burgueses. Bem, essa série de atritos, eles não vão ficar só no campo político, só no campo econômico, eles também vão para o campo religioso, porque grande parte, né, da corte, da Câmara dos Lordes, era formada por anglicanos e católicos. Já a Câmara dos Comuns, que era formada majoritariamente por burgueses, era também formada, essas pessoas eram puritanas. Por isso, né, que essa revolta vai ficar conhecida como Revolução Puritana, que é exatamente o momento em que o parlamento, né, a Câmara dos Comuns, vai se contrapor à coroa, vamos dizer assim, né, ao absolutismo da coroa. E aí, depois de uma guerra violentíssima, tá, o parlamento ganha, né, o Cromwell, que liderou esse exército, passa a ser considerado Lorde Protetor da Inglaterra. O rei, ele vai ser julgado, né, por traição, enfim, e vai ser executado, né, o rei Carlos, vai ser executado. Uma república ali vai ser instaurada com o Cromwell, né, com o Lorde Protetor no comando. O fato é que o Cromwell vai fazer uma série de leis que vão beneficiar economicamente a Inglaterra, principalmente os atos de navegação, que vai dizer o seguinte, que toda mercadoria para entrar na Inglaterra tem que entrar por navio inglês ou pelo navio do próprio vendedor, né? Isso vai fazer com que a burguesia tenha lucros fabulosos. Bem, Cromwell vai falecer, o seu filho vai assumir o poder, mas ele não tem ali tanto carisma, né, e boa administração quanto o pai, e a monarquia vai ser restaurada. Quando a monarquia é restaurada, os Stuarts, né, os escoceses, eles retornam ao poder, e quem vai governar é o Carlos II, mas depois ele é sucedido pelo Jaime II, e é no governo do Jaime que ocorre a chamada Revolução Gloriosa, tá? Por quê? Porque a Revolução Gloriosa, na verdade, não é um golpe de Estado. Você tem um rei que é deposto sem que haja derramamento de sangue, e depois que o Jaime é deposto, quem assume o trono é o seu genro, o Guilherme de Orange, e ele é obrigado, né, ao aceitar o cargo, a assinar a Declaração de Direitos, né, que é uma declaração que garante, né, que o parlamento vai ser consultado, ou seja, que a Inglaterra, que o rei não tem mais o direito absoluto, que o parlamento tem que estar concordando com as decisões do rei e vice-versa, ou seja, a Inglaterra passa a ser uma monarquia constitucional, que é a forma de governo que ela tem até os dias de hoje. Bem, na página 303, para fechar o capítulo, temos a página 303 e 304 de exercício. Então, galerinha, o nosso acordo, todo mundo pausando esse vídeo, fazendo atividade, e em seguida retornaremos para a correção, beleza? Então,
1, 2, 3, pausando. Muito bem, galerinha. Vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram a atividade e agora vamos para a nossa correção. Bem, número 1. Preencha o quadro a seguir com as principais ideias referentes ao liberalismo no âmbito político e no âmbito econômico. Então, vamos lá. Liberalismo na política. Ele vai querer, né? O liberalismo político, ele vai envolver a limitação dos poderes dos reis e a valorização dos direitos individuais, como, por exemplo, a propriedade privada. Beleza? Já o liberalismo econômico, ele vai envolver ali a não intervenção do Estado na economia, beleza? E, obviamente, ali a valorização do livre mercado. Então, aqui, liberalismo econômico é a não intervenção do Estado na economia. Bem, na número 2, tem aqui, né, um quadro com algumas palavras. E está pedindo para escrever um texto, obviamente, historicamente coerente. Bem, cada um fez o seu, né? Mas tem que usar as palavras de burguesia, poder, propriedade privada, direitos naturais, Locke, absolutismo. Ou seja, é um texto que vai falar sobre liberalismo tanto político quanto econômico. O 3 é uma pesquisa, tá? Pesquisas políticas neoliberais de países da atualidade. Busca informações sobre como essas políticas são empreendidas no contexto político. Dica para fazer esse trabalho. Pesquisem sobre as privatizações atuais. Ok? Pontos positivos, pontos negativos. Por aí vai. 4, pessoal. 4 está pedindo para a gente colocar aqui na ordem correta os acontecimentos, né, que culminaram, ou seja, que acabaram na Revolução Puritana e Gloriosa. Bem, deixa eu botar a canetinha aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos identificar qual é a primeira. A primeira é essa penúltima aqui, ó. Conflitos militares entre o governo do rei Carlos I e do parlamento. A 2, né, em seguida vem a execução do rei Carlos I. Depois que ocorre, né, a execução, começa o governo do Cromwell. Beleza? Em seguida, né, depois, aliás, do governo do Cromwell, Jaime II tenta restabelecer a monarquia. 4, quase que não sai 4. Em penúltimo, né, número 5, Guilherme de Orange é colocado no poder. E, para finalizar, número 6, ele aceita, né, a aprovação da Declaração de Direitos. B, agora escreva qual foi a principal consequência política desse processo histórico na Inglaterra. Bem, a principal consequência política é que a Inglaterra deixa de ser uma monarquia absolutista, né? Passa a ser uma monarquia parlamentar, uma monarquia constitucional, e, obviamente, o grupo social que mais vai se beneficiar com isso é, sem dúvida, a burguesia. Bem, 5. O iluminismo, como movimento intelectual, reuniu pensadores que abordaram a política, a organização social e a natureza, né, de formas distintas. Podemos, no entanto, encontrar um conjunto de princípios comuns que dão identidade ao pensamento iluminista europeu do século XVIII. Sobre esse movimento, no iluminismo, analise as alternativas abaixo. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. Então, deixa eu marcar aqui. 1. As ideias iluministas estão associadas às críticas ao antigo regime, correto. E 3. A defesa da razão como principal recurso humano para conhecer e explicar os fenômenos sociais, naturais e por aí vai. Bem, galerinha, encerramos aqui o capítulo, então. Vamos ao nosso momento de correção da folhinha. Isso aí, a folhinha baseada nas páginas
297 até a página 300. Vamos lá. Jean-Jacques Rousseau, né, falamos dele hoje, deu atenção especial à educação das crianças em suas obras, particularmente em Emílio, ou da educação. A respeito da visão desse filósofo, né, sobre a educação, é possível afirmar que, pessoal, a resposta correta é a letra D. Valores morais e cívicos eram centrais no processo educacional dos estudantes para o desenvolvimento da autonomia e da liberdade do pensamento, ou seja, liberdade para pensar, né? 2, defina a burguesia. Como eu falei para vocês, agora, no 8º ano, primeiro bimestre, a definição de burguesia é o grupo social que surge no final da Idade Média e estaria ligado ao comércio e ao renascimento comercial e das cidades, ok? Mais tarde a gente vai ver, né, que a burguesia está ligada aos meios privados de produção. Mas, por enquanto, galerinha, é isso aí. A 3 é bem legal. A 3 é para a gente escrever LP quando for liberalismo político e LE quando for liberalismo econômico. Vamos lá. O Estado não deve interferir nas relações comerciais. Galera, comércio, economia, né? Liberalismo econômico. Bem, o direito à liberdade e à propriedade privada são princípios básicos. Pessoal, liberalismo político ao governo cabe, né? Ele tem a função de garantir, né, exatamente a liberdade individual e a propriedade privada. Bem, terceiro parênteses, enfrentamento ao poder absoluto dos reis. Total liberalismo político, né, pessoal? Penúltimo, a lei da oferta e da procura é a mais importante que o Estado na regulamentação da economia, ou seja, liberalismo econômico. O interesse individual e a competição são os verdadeiros motores da economia. Novamente, liberalismo econômico. Bem, galerinha, então agora vamos retornar aqui para a nossa sala e parar a apresentação. Retornei para me despedir de vocês. Tenham uma ótima semana e até o nosso próximo encontro, ok? Beijinhos. Tchau, tchau.